Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. No Rio de Janeiro, todas as vezes que eu ia, quando meu filho era menor, a gente costumava visitar o zoológico, o zoológico lá do Rio de Janeiro. Então, muitos animais, né? Mas havia um canto que eu achava assim extremamente bonito. Era o local onde eles colocavam as aves. Era uma variedade de cor, um espaço bem amplo, né? Que elas podiam ficar ali voando e algo muito bonito de se ver. E dentre as aves, né, das muitas aves belas que se tinha lá, aquele voar, bater de asas, né, formava aí um quadro muito belo de você contemplar. Se eu fosse perguntar aí para você de qual ave você mais gosta, qual ave você acha aí mais bonita, imponente, qual ave que tem o voo mais belo? Não vou fazer enquete, certo? É só para você pensar um pouco. Eu recebi essa semana, né, uma mensagem lá de bom dia, em que a mensagem falava sobre a águia. E eu fiquei lendo, né, o texto lá, a mensagem, né, aquela mensagem de bom dia, trazia lá o texto de Isaías 40, e ela fazia assim uma breve reflexão acerca da águia, a ave, né, descrita ali no texto. E a reflexão falava que antes de levantar voo, a ave fica lá no penhasco, aguardando até que comece a soprar uma corrente de vento quente em direção ao céu. E aí, quando ela sente, né, essa corrente, a águia se lança sobre as maiores alturas. E aí eu passei o restante do dia pensando exatamente em Isaías 40, que é o texto que eu vou meditar com vocês nesta noite. Acompanha comigo, eu vou estar fazendo aí a leitura de Isaías 40. Não vou ler todo o texto. Eu vou ler a partir do verso 28, que nos diz assim: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham
e não se fatigam. É aí o que nos diz Isaías 40. Eu li a partir do verso 8, né? A partir do verso 8. Texto que diz que aqueles que esperam no Senhor são comparados aí como essa águia, aquela águia do penhasco, aquela águia que espera aí aquela corrente para ir lançar, saltar, lançar-se e alcançar um voo. Uma ave, ela pode atingir aí a velocidade de aproximadamente 100 km por hora. Uma águia pode alcançar aí essa velocidade. O que Isaías aqui está falando? O que Isaías aqui está querendo que o povo comece a pensar e refletir? Eu li a partir do verso 8, quando ele faz algumas indagações acerca de Deus, acerca daquilo que as pessoas sabem ou não sabem acerca de Deus. Vocês não sabem, vocês não têm ideia de que Deus não se cansa e nem se fatiga? Cansaço e fadiga são características nossas, mas não de Deus. Mas ele vai falar mais. Não é que Deus apenas não se cansa e nem se fatiga. Ele vai dizer que o Senhor, ele faz também com que o homem não se canse e nem se fatiga. Porque ele vai dizer que Deus, ele faz forte ao cansado. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E isso não é uma característica da idade, porque os moços, eles podem se cansar. Eles podem ficar exaustos. Mas o verso 31, ele faz uma marca. Ele vai pontuar quem são aqueles que não vão se cansar, não vão sofrer a fadiga. A marca do texto é esperar no Senhor. O Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, ele vai restaurar as forças daqueles que esperam nele. O Deus Todo-Poderoso, ele restaura as forças daqueles que esperam nele. Às vezes nós sentimos dificuldades em continuar a caminhada. Às vezes a caminhada se torna pesada, difícil demais. Mas o texto vai falar que Deus não se cansa.
Deus não se cansa e nem desiste de nos ajudar, de nos abençoar. Aquele Deus que conhece aí a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Ele vai nos ajudar a prosseguir. Ele vai renovar as nossas forças. Isaías está descrevendo uma promessa de restauração, de conforto, de alento. O texto vai falar acerca disso, do consolo que Deus vai trazer. O texto vai mostrar que Deus não está indiferente à vida do seu povo. Os que esperam no Senhor. Esperar é crer, é confiar, é aguardar. E não aguardar de qualquer maneira. É aguardar com esperança, com expectativa. Aqueles que estão esperando, aqueles que estão esperançosos, eles vão ter o Senhor como aquele que dá a força, que fortalece. É a certeza de que você não está sozinho. A grande questão aqui não é naqueles que esperam. O grande trunfo aqui é o Senhor, em quem você espera. E o Senhor, em quem você está esperando, é que vai promover a renovação das suas forças. Se você olhar o verso 31, ele vai estar fazendo aí um contraponto com a ideia anterior do verso 30, que fala exatamente sobre cansaço e fraqueza. E como eu pontuei no início, isso não tem relação com a idade. Porque os jovens, os moços, eles vão sofrer cansaço e fraqueza e fadiga. Então ele vai dizer, olha, o Senhor é que vai fortalecer. Essa ideia do verso 31, né? Ela também é mencionada no verso 29. Quando ela vai dizer que Deus fortalece o cansado. Quando ele vai dizer que Deus multiplica a força para aquele que está sem vigor algum. Nos braços do Senhor nós vamos encontrar isso. E aí ele vai trazer no verso 31 a imagem dessa águia, dessa ave, né? De aparência majestosa. E vai dizer que a gente vai conseguir superar tal qual ela. Sobem com asas, os que esperam no Senhor, sobem com asas como águias. Essa águia é uma ave de rapina que é conhecida pela grande força, pelo vigor, pela perseverança. A águia,
ela vai atravessar aí as turbulências, as rajadas de ar, tempestades, e elas conseguem se equilibrar e elas vão buscar refúgio em lugares altos, em rochas elevadas. Então, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que possuem a força que o Senhor dá, eles vão conseguir se manter estáveis, resilientes, mesmo em meio às turbulências, às rajadas de vento contrário. E esses vão procurar os lugares altos para se abrigar. No esconderijo do Altíssimo. Voar alto como a águia é algo extraordinário. As pessoas que esperam no Senhor, elas conseguem se manter sem perder o rumo. Outra coisa que ele vai dizer, Isaías, é que esses que esperam no Senhor, eles conseguem correr sem se cansar, sem ficar exaustos. A figura aqui já não é da águia, mas parece um atleta, um corredor. É alguém que está aí se preparando. É alguém que está rumo a um lugar. Está indo para a linha de chegada. Olha, correm e não se cansam. Correm e não se cansam, porque estão aí no poder de Deus. Estão fortalecidos aí no Senhor. Caminham e não se fatigam, caminham e não se cansam. Correr e caminhar. São pessoas que estão indo para uma direção, que sabem que não podem olhar para trás, precisam caminhar em direção à chegada. Só Deus consegue fazer isso. Que você continue aqui nessa caminhada sem parar. Sem se sentar à beira do caminho. Sem querer voltar para trás. Perdão. Sem querer olhar para trás e voltar. Enquanto nós estamos aqui nessa caminhada, meus irmãos, somente Deus pode nos fortalecer para que a gente continue firme no propósito. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ensine a esperar nele. Todos nós vamos passar por situações em que vamos nos sentir cansados, enfraquecidos, tristes, sem esperança. Às vezes, achamos até que podemos caminhar sozinhos.
tomar as nossas próprias decisões. E aí nos vemos em meio a um emaranhado de problemas, de dificuldades. E nos cansamos. A fadiga bate. Não podemos caminhar assim. Nós precisamos caminhar com o Senhor. Nós precisamos estar em Deus, ligados a Ele. Porque é dele que vem a nossa força. É no Senhor que nós devemos esperar. Enquanto você espera, você está sendo fortalecido. A nossa força vem de Deus, nunca de nós mesmos. Nós precisamos confiar e precisamos confiar de todo o coração. Esperar no Senhor vai trazer para nós discernimento, porque Ele vai mostrar isso, vai trazer isso ao nosso coração. Mas há muitas pessoas, meus irmãos, que estão se jogando para um voo sem esperar as correntes certas para voar. Nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. Nós precisamos pedir que Deus nos fortaleça e nos dê discernimento para saber exatamente a direção. Qual é a direção em que nós devemos nos jogar para voar? Voar alto com o Senhor. Esperar não é fácil. Mas nós precisamos pedir que o Senhor nos ajude a esperar. E esperar é crer. Esperar é confiar. Esperar é aguardar. E aguardar não de qualquer jeito. É aguardar com esperança, com expectativas no Senhor. Nós não estamos esperando qualquer coisa. Nós estamos esperando no Senhor. Deus Todo-Poderoso, está conosco. E por estar conosco, nós podemos andar com confiança, dia após dia. Precisamos confiar e entregar a condução das nossas vidas nas suas mãos. Deixe-me ler novamente o texto para você. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças o que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam,
caminham e não se fatigam. Que enquanto nós estivermos aqui, que possamos esperar no Senhor para voar alto como as águias, para correr e caminhar sem cansaço e sem fadiga. Nós estamos indo, meus irmãos, rumo a Canaã celestial. É para lá que nós estamos caminhando. Não permita que as dificuldades desse tempo façam com que você pare nessa caminhada, que você queira olhar para trás. Espere em Deus, ouça a sua voz, veja exatamente qual é a corrente quente para que você possa voar. Um voo lindo, majestoso, como de uma águia. Que o Senhor nos abençoe. Um grande abraço e até a próxima.